Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Nós estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Começamos hoje um novo ciclo, um novo capítulo do Evangelho segundo Mateus, agora o capítulo 6. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 6 e vamos ler juntos o capítulo 6 a partir do verso 1 até o verso 4. Jesus continua expandindo aqui naquele tema da justiça, fazendo um contraste entre a justiça própria, atos de justiça, e aqueles atos de justiça que realmente agradam ao Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Literalmente, o versículo 1 traz a expressão atos de justiça, que são obras. Embora pareça que há aqui um contraste entre o que Jesus havia dito no capítulo 5, verso 16, que nós devemos fazer as nossas obras de tal forma que os homens glorifiquem a Deus, aqui Jesus está questionando os motivos reais que nos levam a fazer obras que são, por si, boas. Ou seja, nós estamos falando de coisas que são boas, que fazemos e que são boas e que eram feitas também pelos judeus. O nosso comentarista, o Blomberg, ele afirma que os judeus, eles tinham 3 pontos cardinais em sua religiosidade: a esmola, a oração e o jejum. Jesus, aqui nessa primeira parte do capítulo 6, vai tocar em todos esses 3 pontos, mas vai questionar a motivação pela qual os judeus, ou pelo menos alguns deles, faziam essas coisas. E aqui então Jesus chama de atos de justiça aquelas obras que os homens fazem querendo agradar a Deus, mas que algumas vezes, na verdade, são feitas por outro motivo, ou seja, com a motivação incorreta. E esse versículo 1, então, ele coloca a tônica para os próximos 18 versículos, até o versículo 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça, ou os vossos atos de justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Essa era uma motivação incorreta. Esse era um motivo errado para fazer os atos de justiça. Na verdade, eles não seriam atos de justiça coisa nenhuma. Seriam coisas que os homens estariam fazendo não para Deus, mas para si mesmos, para receber glória dos homens, para serem vistos, para serem louvados, por assim dizer, por aquilo que eles fazem. E o texto continua dizendo: doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nós entendemos, e a Bíblia assim ensina, que as obras que fazemos para Deus, aquilo que fazemos no serviço da obra do Senhor, receberá um galardão, ou seja, uma recompensa que o Senhor dará. Mas essa recompensa é de exclusiva alçada do próprio Deus. Nós não temos que fazer as coisas para obter mérito perante os homens. Nós tão somente queremos e podemos agradar ao Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. Esse deve ser o desejo que enche o nosso coração ao servirmos a Deus.
Então nós vemos que Jesus não estava se contradizendo, embora ele tenha dito lá no capítulo 5 que nós devemos fazer as coisas diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus. Aqui ele está dizendo que a nossa motivação não pode estar errada, pois o galardão vem de Deus apenas e não dos homens. Por isso, lá no verso 2, ele faz o contraste do que estava acontecendo naquela época. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Não é possível que literalmente isso estivesse acontecendo, como se ele estivesse soando algum instrumento que fizesse chamar a atenção para eles no momento da sua esmola. Mas provavelmente Jesus estivesse aqui se referindo ao barulho que fazia as moedas quando caía ali no gasofilácio da oferta, fazendo chamar a atenção para as muitas moedas ou a quantidade de dinheiro que era ali depositada e certamente fazendo chamar a atenção para a pessoa que estava ofertando aquela grande quantidade de dinheiro. Jesus não queria que isso chamasse atenção. Jesus não queria que os homens fossem atraídos pelo barulho da quantidade de dinheiro que era depositada e por isso louvasse ou trouxesse alguma notoriedade àquela pessoa que estava fazendo a oferta. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Ou seja, nas sinagogas e nas ruas, eles estavam fazendo isso para serem glorificados. E veja que o texto diz o seguinte: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O galardão estava sendo trocado por uma recompensa humana, o reconhecimento de homens, o louvor de homens. Talvez no coração ou até mesmo em voz audível, alguns homens estivessem dizendo: olha, veja quanto dinheiro essa pessoa está dando. Olha, veja o quanto ele é fiel a Deus. Olha, veja o quanto ele está ofertando. Na verdade, essa motivação é errada. Verso 3 diz assim: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Essa é uma expressão que nos faz pensar que nós não devemos sequer fazer conta do que estamos dando. A quantidade de dinheiro que damos ao Senhor é irrelevante. Meu querido e minha querida que está me ouvindo, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa do nosso coração. Ele quer um coração grato. Ele quer um coração que louva a Deus, ainda que o dinheiro seja pouco. A nossa oferta, a quantidade de dinheiro que entregamos para Deus é irrelevante. É certo que Deus pode fazer muito quando nós damos muito, mas também é certo que Deus pode fazer a sua obra com o pouco que ofertamos. Assim, a quantidade de dinheiro é irrelevante. O que Deus quer é o coração, e um coração contrito, um coração que adora a Deus enquanto oferta, que um coração que é entregue a Deus. Eu costumo dizer que nós entregamos a Deus, por exemplo, 10% do dízimo, mas 100% da nossa vida, 100% do nosso coração. Então, o verso 4 diz: para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa é uma expressão que vai aparecer aqui nos 3 contextos em que Jesus fala da esmola, agora, depois da oração e do jejum. Teu Pai que vê em secreto. Era importante que os discípulos entendessem que aquele que recebia a oferta era o Senhor, não eram as pessoas. E Deus estava vendo no secreto. Deus conhecia o coração. Ele sabia se aquilo estava sendo dado de bom grado ou não. Ele sabia o valor daquela oferta. Como, por exemplo, quando Jesus observou aquela viúva que deu 2 moedinhas. E Jesus então diz que ela deu mais que todos os outros. Por quê? Porque Jesus estava vendo o coração. É importante lembrarmos que o nosso Pai, que vê em secreto, vai nos recompensar em secreto, não pelo dinheiro como uma forma de troca, não por aquilo que ofertamos, como se Deus quisesse abençoar apenas na proporção daquilo que nós ofertamos, como dizem alguns dos profetas da prosperidade do nosso dia.
Deus não se importa com o dinheiro que ofertamos, Ele se importa com a qualidade da nossa oferta, Ele se importa com a qualidade do nosso coração, Ele se importa com o fato de que estamos verdadeiramente entregues a Ele, 100% da nossa vida. Isso é mais importante. Esses são, sem dúvida, os atos de justiça que Deus quer ver da nossa parte. Nós vamos continuar no nosso próximo programa a falar desses atos de justiça que Jesus está aqui trazendo no capítulo 6 de Mateus. E até lá, que o Senhor te abençoe e te guarde. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.